minha primeira palestra no AMA do São Paulo. Eu acho que é o AMA mais grande do mundo, não? Hoje eu vou falar de interação entre marketing e finanças, uma área que eu sou muito apaixonado, mas agora, na era do crescimento disciplinado. Mas eu tenho uma má notícia para vocês, eu vou ter que mudar em inglês, porque meu português todavía é muito ruim. Se eu falo no Mama 2025, eu vou fazer toda a palestra em inglês. Agora sim. Before we start, Antes de começarmos sobre marketing e finanças, eu preciso de uma certa ajuda da plateia. Preciso também da sua sinceridade. Levantem a mão. Quem nos últimos 2 anos teve que fazer muito mais com menos, mas ao mesmo tempo, no próximo ciclo orçamentário, tinha mais corte de orçamento. Levantem a mão quem já passou por isso nos últimos 2 anos. Então, hoje nós vamos falar por que isso está acontecendo no nosso ecossistema, por que está cada vez mais difícil ter os recursos de que precisamos para os nossos planos. Como estamos respondendo a esse contexto e, finalmente, vamos introduzir um novo conceito, uma nova forma de ter conversa correta na empresa. Na Wenclap, a gente chama isso de MarFinance. Marketing e finanças. Esse sou eu sou o Pedro, podem me chamar de Pepo. Eu comecei minha carreira na área de marketing há coisa de 8, 10 anos e eu venho de uma outra formação, da área financeira e econômica. Hoje meu papel é Chief Business Officer na Wenclap. Sou também responsável global por relacionamento com clientes e práticas de consultoria. Recentemente tenho viajado muito a São Paulo, no último ano, porque eu também estava sendo o Country Manager, mas finalmente a Amanda Faracina assumiu como nova Country Manager. Ela está aqui, espero que vocês tenham chance de conhecê-la depois desta apresentação. O que é o Wenclap? Na Wenclap, nós já estamos no Brasil há muito tempo, mas ainda tem essa ideia, o sentimento que a maior parte das pessoas no Brasil de fato não sabem o que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, queria aproveitar essa oportunidade para explicar um pouquinho melhor o que fazemos. Provemos consultoria e execução. Consultoria e execução nas estratégias de adquirir, reter e monetizar usuários, rentabilizar usuários. Somos uma empresa de consultoria, uma agência de marketing, tudo junto, numa. Chamamos essa abordagem de transformação de crescimento. Para os que não conhecem a nossa empresa, talvez conheçam alguns dos nossos clientes neste slide e provavelmente já viram o nosso trabalho nos clientes. Criação, mídia própria, muita coisa no lado de marketing, ajudando as empresas a saber como melhor fazer o marketing e, finalmente, ajudando as empresas a terem a estratégia correta de crescimento. Agora eu vou começar minha apresentação, que tem 3 partes. No primeiro bloco, vamos falar sobre o contexto. Por que é mais difícil para todos nós, como marqueteiros, ter os recursos de que precisamos e para ter sucesso nas nossas empresas? Em segundo lugar, como respondemos? E depois eu vou introduzir o conceito do MarFinance, MarFinanças. Tem muita coisa acontecendo. Vocês podem ver os títulos ali. São diferentes temas e tendências que nos bombardeiam todo dia. E é muito difícil saber o que de fato está acontecendo. Então, vamos fazer o nosso melhor. No nosso ponto de vista, esse cenário em que acontecem algumas das conversas que tivemos hoje de manhã, sinais, economia, tensões políticas, os negócios. A gente encara isso de 2 maneiras. Por um lado, nós continuamos a ser otimistas e achamos que a oportunidade digital no Brasil ainda é enorme. Vimos algumas métricas hoje de manhã sobre penetração da internet e a oportunidade que isso abre. O e-commerce deve crescer 90% ano a ano nos próximos 5 anos. Para colocar o número em perspectiva, o PIB cresce em torno de 2%. Então,
E-commerce cresce quase que 10 vezes mais rápido que o PIB, o que é enorme, não é? E o pessoal hoje de manhã mostrou a oportunidade que existe para setores tradicionais serem transformados por digital. Então, de um lado, temos a oportunidade digital que ainda é enorme. Há muitas oportunidades. É por isso que a maior parte de nós veio hoje, para aprender a aproveitar essas oportunidades. Por outro lado, o que nós vemos é que a equação fundamental do marketing digital está ameaçada. O que eu quero dizer com isso? Nós temos o LTV de um lado, o quanto de receita, de lucro o nosso cliente vai gerar para nós ao longo do seu tempo de vida e o custo de aquisição de cliente, o CAC. Nos últimos 5 anos, essa equação mudou dramaticamente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de abordar hoje é por que isso mudou. Como mudou? E vamos introduzir o conceito de marfinanças. Quais são os 2 vetores por trás dessa transição? Em primeiro lugar, a economia. Economia com recursos escassos. Em segundo lugar, o ecossistema digital, que é complexo e em mutação. Falando sobre economia. A política monetária tem uma presença muito forte no que temos que fazer nas nossas empresas hoje. Nos últimos 2 anos, desde o final de 2021, em 2022, até metade de 2023, as taxas de juros no mundo todo decolaram. O Brasil não é exceção. A Selic também aumentou. Por que isso é importante? Temos menos captação de recursos, menos funding, as empresas têm menos orçamento, começam a cortar custos. O que elas começam a cortar primeiro? Marketing. Por quê? Porque é um gasto grande. A maior parte das pessoas não entende, eles acham que a gente só faz anúncio e acabou. Mas depois que a gente passa dessa camada e a gente começa a conversar com os inteligentes da empresa, elas entendem que ainda assim, é difícil a gente fazer negócios em marketing sem os recursos, não é? Então, nós temos também o CAC e o LTV. Se estamos medindo o LTV da forma correta, provavelmente estamos pegando ali os clientes num período de 5 anos. E temos que trazer as receitas que os clientes vão nos dar em 2027 e 2029 e aplicar isso hoje. Para isso, aplicamos uma taxa de juros. Quando a taxa de juros aumenta, esse valor futuro vale muito pouco em termos de hoje. Então, ponto aqui que todos vocês gerenciam incríveis negócios, incríveis empresas. Os clientes que tinham em 2021, mesmo que se comportassem exatamente igual agora, comprando do mesmo jeito, com o mesmo ticket médio, esses clientes hoje valem 50% a 60% menos hoje, devido ao efeito da taxa de juros. Por isso que a parte de finanças está sempre ali. O pessoal do departamento de finanças disse que não podem gastar o que gastavam antes, tem que gastar menos, porque no final das contas os clientes valem menos. Então, hoje de manhã, na Atlântico, falamos sobre como o funding aumentou e caiu. Se as taxas de juros estão altas, é difícil fazer o valuation do nosso negócio. Do outro lado, temos a economia, dificultando as coisas para nós. Temos também o ecossistema digital, que não é estático. Tem a questão da privacidade, que é uma tendência grande. E isso está dificultando. Teve uma apresentação antes do almoço sobre perda de sinais, fragmentação de dados e tudo isso. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu gostaria de compartilhar um ponto que é muito importante para esse lado da equação. Quanto menos sinais nós temos, menos dados temos para encontrar os clientes que queremos para a nossa empresa. Então, nós temos o LTV de mídia, que está caindo, é difícil encontrá-los, e o CAC, o custo de aquisição do cliente, está aumentando. Estamos mandando mais impressões para pessoas que não se interessam pelos nossos produtos, porque temos menos sinais. Colocamos tudo isso junto e temos uma grande oportunidade, por um lado, e um contexto difícil, considerando a economia e a perda de sinais no ecossistema digital. Então, o que nossas equipes de marketing e growth estão fazendo? Como elas estão evoluindo? A Renata, na introdução, compartilhou um pouquinho desses desfechos desejados do negócio, os BDOs. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas para iniciar, queria dizer que as empresas estão se transformando. As equipes de growth, de crescimento,
estão se transformando de velocistas, de empresas que foram desenhadas e otimizadas para correr 100 metros rasos em 9 segundos, para crescer muito rápido em pouquíssimo tempo, para garantir o próximo marco e se transformando em maratonistas. Maratonistas que estão guardando energia por muito tempo. E no lado de marketing, como a gente ter um número X de recursos, as taxas estão caindo e nós temos que usar aquilo 5, 6 anos para atingir nossas metas. Então essa transformação está acontecendo. Como? Existem algumas camadas, mas mesmo nesse cenário complicado, nós podemos avaliar. Primeira coisa, o conteúdo. O conteúdo representa hoje 50%, 60%, 70% do desempenho nos canais, pelo menos neste contexto. Então, se fôssemos fazer uma única coisa, precisaríamos trabalhar muito arduamente para otimizar o conteúdo. E algumas coisas a lembrar aqui. Conteúdo mudou dramaticamente com o novo ecossistema. Se agora o conteúdo não for um entretenimento para o nosso público, não vai ter impacto. A segunda coisa é que, a fim de entretermos, temos que ter o pessoal de criação. O pessoal não segue mais marcas, seguem pessoas. Então, nos anúncios, precisamos ter um entretenimento no conteúdo e criação. E precisamos testar muito. O IA é uma grande oportunidade aqui para testes. Então, em poucas palavras, se hoje, 13 de junho de 2024, as empresas ainda não têm um bom processo para fazer iteração de desempenho e não estão utilizando a IA para aumentar a escala, essa é uma enorme oportunidade que está sobre a mesa e não está sendo aproveitada. Segundo pedaço tem a ver com o CAC, procurar os clientes que são qualificados. Temos que nos afastar de minimizar o CAC. Temos que pensar em otimizar, baseado em valor. Há várias maneiras de fazer isso. As melhores estão introduzindo modelos de LTV. Terceira passe, mensuração com incrementalidade. Incrementalidade significa de 15% a 20% de redução nas oportunidades de ROI. A paisagem dos canais continua a evoluir. 3, 4 anos, Meta e Google eram tudo. Mas apareceu o TikTok, apareceram os programas evoluindo todo dia, a mídia tem um mix totalmente diferente. Hoje à tarde teremos uma sessão sobre isso. Então temos que continuar a diversificar e testar novas plataformas. E finalmente, é muito difícil conquistar os clientes corretos hoje, mais difícil hoje do que já foi no passado. Temos que fazer tudo ao nosso poder para retê-los, engajá-los mais com as nossas marcas. É aqui que CRM e mídia própria desempenham um papel. Para executar tudo isso, é importante termos a pilha de MarTech e dados robustos e eficientes, equipes multifuncionais quebrando os silos entre as funções. Com isso, estou terminando o segundo bloco da apresentação. Falamos sobre o contexto. Como o contexto está dificultando para os marqueteiros terem os recursos corretos para crescer de forma sustentável. Falamos brevemente sobre as oportunidades que temos em equipes de growth, de crescimento, para ter um impacto, aumentar o LTV e o CAC. E aqui temos que entender onde estamos na empresa. Só que aqui, agora, nós vamos entrar num outro tópico dessa conversa. Isso aqui é que tinha no começo. Eu voltei para o início. O contexto está complicado, estamos fazendo muita coisa, mas estamos em junho. Esse é o momento em que estamos discutindo o terceiro tri, o quarto tri, o orçamento. Tenho certeza que vocês vão para os seus conselhos e dizer assim: estamos aumentando a nossa receita em 20%, estamos gastando menos. E a resposta vai ser: não tem mais orçamento. O que é que fazemos então? Por que é que isso está acontecendo? No nosso ponto de vista, quem está faltando nessa conversa? Alguém muito importante. A equipe que é responsável, cuja única missão é
colocar os recursos pela empresa, distribuir os recursos pela empresa. Isso aqui são dados reais. Hoje, nesse evento, falamos sobre atribuição, incrementalidade, criação, LTV, tudo de que falamos aqui. Tudo vai ter um grande impacto. E finanças não estão aqui. Eles não estão ouvindo isso. O pessoal de finanças não tem a menor ideia do que nós falamos aqui no MAMA, em todas essas iniciativas. Eles falam, e daí? Então, é muito importante engajarmos o pessoal de finanças nessa conversa. Pensem da seguinte maneira: se finanças não entender o que estamos fazendo, não é porque eles sejam burros ou não sejam inteligentes, são inteligentíssimos, mas é difícil entender o relacionamento de input e output em marketing, então eles não entendem. Normalmente eles vão de cima para baixo e dizem, você tem que crescer 20% e o orçamento vai cair 10%. E é aqui que nós queremos introduzir o nosso arcabouço, em que nós trazemos para a mesa um novo ator. E isso vai trazer muitos resultados para termos conversas de alto significado. Como é que nós introduzimos o Mar Finança? A primeira parte tem a ver com conectar os objetivos. Como é que fazemos isso? Tenho certeza que muitos aqui têm uma meta agressiva de ter 20 milhões de usuários ativos na data tal. A questão-chave a nos perguntar é como conectamos isso ao valor da empresa? Como é que as conversas envolvem o time executivo, a equipe de finanças, para entenderem como é que as suas metas diárias se conectam com a criação de valor na empresa. Em que condições? Por exemplo, se a taxa de juros cair no ano que vem para 7%, digamos, será que tudo é a mesma coisa? As empresas vão valer a mesma coisa? Nos dá a oportunidade de crescer mais rápido? Enfim, é importante conectarmos os pontos na nossa empresa. O que queremos alcançar? Queremos um plano de crescimento consistente e sustentável. O que é isso? É um plano em que a meta que nós temos é crescer. Tenho certeza que todo mundo aqui tem uma meta de crescimento. Ninguém tem uma meta de diminuir sua participação ano após ano, né? Então, essa meta tem que estar conectada aos recursos que temos. Ao mesmo tempo, temos que poder rastrear isso ao longo do tempo e nos adaptar a cenários modernos. Como fazemos isso? Vou compartilhar bem rapidinho aqui e depois da sessão podemos conversar mais sobre o nosso processo. Tudo começa com o modelo de crescimento qualitativo e chega à parte quantitativa também, depois aos incentivos. O modelo de crescimento qualitativo é um conceito muito simples. Vocês provavelmente já conhecem esse framework. A ideia aqui é nós podermos, de uma forma muito simples, traçar como vai ser o crescimento da empresa, para que todo mundo entenda, a equipe de marketing, de finanças, a equipe executiva. Quando alguém perguntar como é que vai ser o crescimento, e todo mundo vai ter a mesma resposta. O objetivo não é ter números precisos, mas ter uma estratégia precisa. E aí nós passamos aqui, o modelo de crescimento qualitativo, que é o momento em que nós todos juntos fazemos as premissas do negócio, projetamos as métricas-chave, estabelecemos as métricas, identificamos os inputs, os números e começamos a projetar. O que temos? Temos uma ferramenta em que nós podemos colocar tudo junto e identificar o que traz resultados. Podemos modelar cenários. Isso é muito importante, modelagem de cenários, porque vocês devem ter essa conversa. Precisamos cortar o orçamento. Onde cortamos? O que vamos fazer? E, finalmente, temos um plano de baixo para cima. E o pessoal de finanças, acredita em mim, adora isso, porque a gente está dando a eles uma chance de fazer o que eles fazem bem, mas pela ótica de marketing. E a última parte, provavelmente, mais importante para impulsionar a mudança é poder transformar esses modelos nos incentivos corretos para a equipe. Por que isso é importante? Os incentivos impulsionam os comportamentos. Se as equipes não estiverem alinhadas, vai ser muito mais difícil promover uma mudança. E, chegando ao fim, temos ali estratégia qualitativa, transformamos quantitativamente e, finalmente, transformamos isso nos incentivos corretos. Para encerrar, a oportunidade digital no Brasil é enorme. Eu estou muito otimista em relação ao futuro no Brasil.
Ao mesmo tempo, se não é suficiente, é difícil ter os recursos que precisamos, vai continuar a ser difícil e convencer as empresas dos recursos que precisamos. Temos algumas alavancas. Esses programas essenciais são fortes, podem trazer muito impacto para a empresa. Vocês já devem estar implementando alguns, mas não vai ser suficiente. Para que seja suficiente, temos que trazer finanças à mesa para essas conversas, para que possamos ter um plano muito consistente ao longo do tempo, porque isso vai trazer um crescimento no longo prazo. Muito obrigado, espero que essa sessão tenha sido útil. Se quiserem conversar um pouco mais sobre isso, eu vou estar aqui fora o tempo todo. E muito obrigado pela atenção, por me ouvirem. É um prazer fazer parte do AppsFlyer Mama.